Demografia do envelhecimento no Brasil. As entidades que nos fundamentarão nessa aula de hoje serão o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os censos 96, 2000 e 2010, e o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o biênio 96 a 98. Nesse primeiro gráfico, observa-se como fonte de referência IBGE no ano de 2010 a proporção entre homens e mulheres, sendo que destaca-se a população de idosos com 80 ou mais anos de idade no período de 1980 a 2050. Reparem que até a década de 1990 o número é muito proporcional entre homens e mulheres. Acontece um leve aumento no ano de 2000, chegando até o ano de 2010 um número mais exponencial e até 2020 um número quase duplicado entre homens e mulheres. Observe que no ano de 2050 essa proporção entre homens e mulheres chega até a 3,5% em relação aos homens. Nesse primeiro gráfico, onde observamos uma pirâmide etária, no Brasil de 1980, a base principal da pirâmide era constituída principalmente pela faixa etária aproximadamente abaixo dos 20 anos de idade. As idades até acima dos 60 anos apresentavam um desenho, uma proporção muito pequena. Em 1990, 10 anos depois, a base ela diminuiu um pouco, até próximo de 20 anos. Aconteceu um aumento até a faixa dos 40 anos de idade e um aumento a partir dos 45 anos de idade na faixa etária. E no ano de 2000, observa-se um aumento muito interessante na faixa etária acima dos 20 anos de idade até os seus 45 anos de idade e o aumento na faixa etária acima dos 50 anos de idade, com destaque à população de mulheres em relação à população masculina. Em 2010, vocês observam uma diminuição da proporção de pessoas até 15 anos de idade, o aumento significativo de pessoas de 25 até 55 anos de idade e ainda uma presença muito maior de mulheres em relação aos homens. Em 2020, as faixas etárias, principalmente acima dos 30 anos, elas aumentam significativamente. A perspectiva para 2050 é uma diminuição do número da base da pirâmide populacional e vocês observam também um aumento de pessoas 35 até 80 anos de idade, que é a faixa abrangida pelo gráfico que nós estamos observando, com um aumento exponencial também de pessoas acima dos 60 anos de idade. A população idosa no Brasil, em 1998, acima de 60 anos, percentualmente apresenta um crescimento muito significativo. Em 1940, esse número representava apenas 4% da população total do Brasil, aonde em 1996 evoluiu para 8% da população total do Brasil, e num período muito menor de tempo, de 96 até 2001, ela evoluiu para 12%. A perspectiva para 2020 é de que esse referencial se torne de 15% da população de idosos. Como nós poderemos enxergar isso em números? Em 96, existiam 12,4 milhões de idosos no Brasil. Em 2001, esse número avançou para 15 milhões de idosos. E é importante destaque que o país é considerado envelhecido pelas instituições que nós estamos usando como referência, quando ele atinge
a população idosa em torno de 7% ou mais. E isso aconteceu no ano de 1996. As causas do envelhecimento. A alta taxa de fecundidade nos anos 50 e 60, através do estímulo governamental e o povoamento de várias regiões do Brasil que necessitava de movimento migratório interno, foi um dos motivos que estimulou o crescimento nessas outras décadas da população idosa. Ainda apresenta-se também a diminuição da taxa de mortalidade infantil através de programas do governo que estimulam o acompanhamento gestacional e um programa também de vacinação maciçamente divulgado em muitas regiões do Brasil contra doenças virais que até hoje são importantes e permanecem. O que aconteceu também, um fator interessante, seria a diminuição do número de filhos por casal. Eu me lembro que no tempo dos meus pais existiam grandes famílias, com 5, 6, 8, até mais de 10 pessoas. Na atualidade, o que acontece são famílias com 1 ou 2 filhos, mas os pais e avós são mais longevos, eles vivem mais tempo. Outro fator também importante, que contribuiu para o aumento da população idosa e da população em geral, é a melhora das condições de saneamento básico, como água tratada, esgoto. E isso tem interferência onde? Na qualidade de vida e principalmente em relação a doenças que podem deixar comorbidades ou matar as pessoas. A medicina também foi um fator fundamental também no aumento da longevidade da população brasileira. E não só a medicina curativa, a medicina preventiva e principalmente os exames diagnósticos também mais sofisticados, eles possibilitaram tanto um melhor tratamento como também uma melhor prevenção de algumas comorbidades. E finalmente, uma maior abrangência dos meios de televisão, como rádio, televisão e atualmente a internet, ela propaga a informação para todos os cantos do Brasil, que é um país de dimensão de um continente. A população com 80 ou mais anos de idade, elas representam, em 1996, 11,7% da população total. Por que eu coloquei esse slide para a prestação de vocês? Porque já em 1996, o Brasil seguiu uma tendência demográfica mundial, onde a população que tinha um crescimento significativo é a população com 80 anos ou mais de idade. Ou seja, é a população que demanda mais cuidados, quer seja cuidados de segurança, cuidados de saúde, cuidados sociais de uma maneira mais ampla, enfim. É muito importante isso, e também que nós pensemos também que essa população ela demanda o quê? Ela demanda uma mão de obra especializada. E um mercado de trabalho muito importante que tem sido visado pelos profissionais da área de saúde e pela fisioterapia, porque é um mercado em ascensão. A questão da feminização da velhice. Eu comprovo alguns números maiores, como nós vimos nas pirâmides de faixas etárias nos primeiros slides, e lá no ano de 1998, 54% eram mulheres em relação a 45% de homens. Por que isso acontece? Observa-se, e observamos naqueles slides de pirâmides populacionais, que quanto maior a faixa etária, o maior número de mulheres está presente. E quais a característica dessas mulheres? 14% elas moram sozinhas, 12% moram com as famílias, 74% são viúvas. E, infelizmente, apresentam um baixo nível de instrução, apenas 3,4 anos de escolaridade. Participação do idoso na renda familiar. Acontece porque 52%
de idosos são responsáveis pela renda de uma família. As famílias com idosos, elas são menores que as famílias que não têm idosos. E quando a mulher é chefe da família, essa mulher ela tem uma média de idade de 66 anos de idade. Em relação aos rendimentos, importante dado porque nos propicia uma análise das condições de vida e de dependência dos idosos. Ou seja, é evidente que a partir da década de 80 aconteceu um aumento dessa renda em relação ao ano de 1998. Importante destaque que na década de 90 houve uma implementação e modificações das regras da Seguridade Social. Portanto, o percentual de idosos sem renda em 81 era de 21%. Desses 21%, 2,5% homens e 37,4% mulheres. Em 98, o percentual de idosos sem renda diminuiu para 12%, com uma queda significativa das mulheres de 37% para 18,1%. Ou seja, o aumento de renda para as mulheres foi significativo. Ainda em relação às mulheres com pelo menos um salário mínimo no ano de 81 eram 15,3%. Em 98 aumentou para 34,1%, o que acarretou um decréscimo da família de idosos considerados pobres ou indigentes de 40% em 81 para 20% em 88. As melhoras que aconteceram com a população idosa, principalmente com as mulheres, elas aconteceram de uma forma linear nos últimos 10 anos. Os fatores que tiveram impacto nessas melhoras foram a universalização da Seguridade Social, uma ampliação da cobertura da Previdência Rural, onde a aposentadoria ela se deu por idade e não por tempo de contribuição, e uma mudança muito importante na legislação da assistência social que foi ratificada pela Constituição de 1978, que garante aos idosos carentes maiores de 70 anos um salário mínimo mensal. Ainda em relação ao idoso, é importante observar alguns fatores. E esses fatores eles são principalmente ligados aos benefícios que a Previdência Social proporciona. Em relação às pensões, as mulheres elas são importantes, essas pensões, porque elas vão poder propiciar uma melhor qualidade tanto para a mulher como para a sua família, como nós já vimos anteriormente. 46% da população masculina, na faixa de 60 a 64 anos de idade, eles são beneficiados com a aposentadoria. E 89%, também nessa mesma faixa etária, da população feminina é beneficiada em relação à população masculina. Mortalidade de idosos. Os resultados que nós iremos ver daqui para frente, eles são provenientes de um estudo amplo relacionado a acidentes de trabalho na população idosa na cidade de São Paulo. A principal causa da mortalidade em idosos está relacionada a causas externas. E essas mortes, a grande maioria, são relacionadas a atropelamentos ocorridos no trajeto de casa ao trabalho. E quem mais foi atingido por este mecanismo são os homens, em torno de 4%, e as mulheres apenas 2%. As causas de morte em idosos acontecem na proporção de um óbito feminino para 3 óbitos masculinos. Isso lá em 98, somente no estado de São Paulo. Esses óbitos são definidos devido à baixa assistência médica. A morte declarada, constatada por exames de legista, as principais cursam com doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho respiratório. Em homens, o câncer de aparelho digestivo, e em mulheres, diabetes e doenças metabólicas. Estado de saúde da população brasileira.
Dados do PNAD, que é o Programa de Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, entre os anos de 81 e 98, consideram como idosos com seu estado de saúde 83% bom ou regular, de 60 a 79 anos de idade, 75% regular ou bom, de 80 ou mais anos de idade. Problemas de saúde de 60 a 80 anos de idade, que é um estudo muito amplo elaborado pelo Ministério da Saúde. A primeira causa dos problemas seriam as doenças de coluna ou doença nas costas. Esses termos são os termos que foram considerados e apresentados pelo Ministério da Saúde. Homens, relação entre homens e mulheres, muito próxima, de 60 a 80 anos de idade, em torno de 40% dos seus problemas de saúde. Esses problemas também se mantêm proporcional na faixa etária de 80 anos ou mais, 48 homens e 46% em mulheres. A segunda causa de problemas de saúde, tanto homens e mulheres, é a hipertensão arterial. Também observa-se uma certa equivalência entre homens e mulheres de 60 a 80 anos de idade. O terceiro é a osteoartrite. A relação entre homens e mulheres acontece uma leve ampliação do gênero feminino em relação ao gênero masculino, ou seja, homens de 60 a 80 anos de idade apresentam 29% de artrite e as mulheres 38%, quase 39%. Em 80 anos de idade, esses 29% dos homens sobe para 42,7% e os 38% sobe para 49% em mulheres. Problemas ainda importantes: doenças do coração, relação entre homens e mulheres. Mulheres apresentam uma proporção um pouco maior em relação aos homens. Quadros de depressão. A relação se mantém muito próxima entre homens e mulheres da faixa etária de 60 a 80 anos de idade. Diabetes, acontece um leve aumento da população feminina na faixa etária de 60 a 80 anos de idade, uma proporcionalidade de 80 ou mais anos. Problemas respiratórios, como bronquite ou asma. Mulheres têm uma tendência maior na faixa etária mais precoce, de 60 a 80 anos, de ter problemas respiratórios do que homens, e ela decresce, e esses problemas respiratórios eles foram demonstrados de uma maneira muito semelhante na faixa de 60 a 80 anos de idade na população masculina. Doença renal crônica, que está relacionada com hipertensão arterial e outros problemas importantes. As mulheres, na faixa etária mais jovem, de 60 a 80 anos, apresentam índices menores que os homens, onde acontece uma inversão de 80 a mais anos de idade. Problemas como tendinite ou tendinossinovite. A relação entre homens e mulheres, as mulheres, com o passar do tempo, elas apresentam mais lesões de tendinite ou tendinossinovite que os homens. Câncer. Homens apresentam em torno de 1,4% na faixa etária de 60 a 80 anos e mulheres 1,9%. E as mulheres apresentam um índice de 1,4% maior do que os 0,8% dos homens nos 80 anos. Acontece que o índice de mortalidade nos homens é muito maior que nas mulheres. Cirrose hepática. Homens apresentam de 60 a 80 anos 0,5, 0,6 as mulheres. Esse índice, me desculpe, ele acontece uma permanência nas mulheres em 0,4%. Mais uma vez, o índice diminui em homens não em relação à cura. Ele acontece em relação à mortalidade da cirrose hepática nos homens. Doenças como tuberculose é importante que se faça uma referência, porque apesar de estar sob controle desde a década de 40, 50, ultimamente, nos últimos 20 anos,
ela tem um decréscimo nas regiões onde existe um índice de desenvolvimento humano menor no nosso Brasil. Então, o índice que era 0,2 para homens, ela passa para 0,1, e o índice em mulheres em 0,3, na população 60-60, cai para 0,1%. Deficiência física e mental na década de 81 para 91. O número total de idosos portadores de algum tipo de deficiência física e mental no Brasil como um todo, em 81 é em torno de 6,5%. Esse número caiu para 3,7% em 91. Quais as relações que se apresentam em relação a deficiência e sexo ou gênero? A mais comum em homens seria a falta de membros e a hemiplegia, e em mulheres, a paraplegia, cegueira e deficiência mental.